Bom, tá gravando. Aí você pode fazer a mediação, Gessé. Tá. Então, pessoal, boa noite. Com muita satisfação que retornamos agora ao curso e voltamos agora com a aula aberta. É muito bom reencontrar vocês, a galera do nosso curso, reencontrar vocês. E muito prazer estar de novo compartilhando essa noite com os nossos amigos de luta, nossos amigos de causa, nossos amigos de educação do campo, nossos amigos dos territórios. Então, como a nossa disciplina de movimentos sociais do campo, luta e história pela educação, que faz parte do curso de aperfeiçoamento, a gente traz um pouco dessa configuração dos sujeitos, dos agentes sociais que compõem o campo, nada mais interessante do que trazer os grupos que compõem, né, os nossos territórios em diversas partes do nosso país, nossa unidade federativa. E aí trazer, inclusive, intencionalmente, vozes jovens que compõem esse movimento, que estão dentro da academia, que fazem parte do território, que estão na configuração da luta nos nossos territórios, em diferentes partes do nosso Brasil. Inclusive, destacar a minha facilidade de compartilhar, né, de dialogar com vocês, de compartilhar essas ideias, de mostrar nossas experiências. Então, a nossa disciplina de movimentos sociais do campo, história e luta pela educação do campo, ela está organizada em caracterizar o nosso campo, organizada nas configurações, de modo a nós compreendermos como que os principais movimentos sociais do campo que compõem essa história e as principais lutas. E aí trazer esse movimento com as suas diversas configurações, a gente vai poder entender como que esses movimentos se apresentam, inclusive, tecendo a educação do campo, um papel dos movimentos sociais dentro da formação comprometida com os sujeitos camponeses. Então, apresentar esses grupos sociais, nós podemos entender que ali está também o MST, ali também está a CPT, a formação a partir das SEBs. Nós vamos ver nessa trajetória da uma disciplina até o primeiro ENERA. E aí a gente vai ver diversos movimentos sociais que compõem, inclusive, a CONTAG. E nessas configurações dos movimentos sociais, a gente vai entender também que existe os movimentos CEPAs. E na nossa disciplina, nós vamos também a educação do campo como uma bandeira de luta dos movimentos sociais camponeses. E que a educação do campo, ela se materializa a partir da luta desses sujeitos organizados. Então, trazendo um pouco dessas configurações, eu pensei em trazer um vídeo, mas acabei mudando de última hora e trazendo a música, porque eu acho que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade aqui, pelo menos eu, nessa plataforma que é nova para a gente, de apresentar o vídeo, eu acabei trazendo a música e a letra apresentando aqui para vocês no chat. E aí a gente pode usar em outros momentos, nossas formações também. E posso compartilhar, inclusive, no nossos grupos de comunicação mais direta. Destacar também que esse é um curso, do curso de aperfeiçoamento, é uma realização parceria com o NEAD. Então, em nome da nossa coordenadora, eu gostaria de dar as boas-vindas e dizer que vocês se sintam bem à vontade para esse momento de partilha. E antes de mais nada, gostaria de apresentar as pessoas que compõem a nossa mesa, né? Não sei se a Aline quer dizer oi para a turma, dizer oi para... Não, só dar boas-vindas a todos, né? Principalmente aos nossos convidados por poderem estar aqui hoje, né? Presenteando com a gente, né? Com um pouquinho dos seus relatos. E é muito bom, né? Perceber vocês, jovens militantes, compartilhando aqui um pouco da história dos movimentos e das pesquisas que vocês desenvolvem aí sobre os movimentos sociais na educação do campo, né? Então, agradecer, né? Reforçar que a gente está num curso que foi pensado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para a formação de professores. A gente
abre esse momento, né, das aulas síncronas para que outras pessoas também possam acompanhar um pouquinho essa formação que a gente tem propiciado aqui no estado de Minas, né? E ser uma oportunidade também para outros momentos em que a gente puder replicar esse curso. Então, agradeço o GESE, né, pelo convite dos companheiros aí, a mediação. E aí, passo a bola para você, GESE, apresentar essas convidadas. Vamos lá. Então, gostaria já de convidar o Jalisson, ele que é licenciando em Educação do Campo, com habilitação em Ciências Agrárias, ela é danquiano, então é também militante do movimento SETA, representante da Rede Semiárido. E deixe ele que é danquiano. É com você, Jalisson, traz para a gente um pouco das questões, das suas experiências, das suas ações enquanto território, enquanto Educação do Campo, enquanto movimento sem terra, enquanto camponês, enquanto militante e ativista de diversas áreas que você compõe. Eita. Só uma... Então, gente... Gessé, desculpa interromper, só uma sugestão. Acho que você poderia apresentar os três primeiro, e aí depois você chama aquele que vai iniciar a fala, né? E falando o nome também das siglas dos movimentos, porque alguns dos convidados participam de movimentos sociais que não são comuns aqui em Minas Gerais. A gente teve na última aula, né, um foco aqui em Minas, mas a ideia é que a gente possa conhecer outros movimentos. Só uma sugestão, e aí depois o Jalisson começa a fala dele. Ótimo. Então, se a gente traz o Jalisson, ele que é nordestino arretado, mas também, paralelo a ele, nós temos o Leonardo Brandão. E o Léo, ele é quilombola do Médio Itapecuruçá, de Ubaetetuba, no Pará, e ele é coordenador da articulação da Associação Remanescente Quilombola das Ilhas de Ubaetetuba, e que é a Arquia. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, mestre em Agriculturas Familiares Amazônicas e Desenvolvimento Sustentável pela mesma instituição, e atualmente ele é doutorando em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E para compor e embelezar a nossa mesa, a nossa noite, a nossa conversa, em véspera do Dia Internacional das Mulheres, não podia deixar de trazer a nossa mineira, a Valdirene de Jesus Ferreira, que ela também compõe o território de Minas Gerais, e ela que é de casa, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, ela tem mestrado em Educação pela Universidade Federal também de Viçosa, e é doutoranda pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e suas pesquisas estão direcionadas à educação do campo, à educação escolar, à evasão escolar e mulheres negras. Então, ela tem uma presença muito forte em suas pesquisas a partir do seu território e com mulheres pretas, mulheres negras de Minas Gerais. Então, essas três pessoas, esses três convidados, elas têm forte atuação em seus territórios, então, em diversas partes do Brasil, e essas vozes jovens, que são também para a gente uma esperança, mas não uma esperança não acesa, mas uma esperança política, como traz Paulo Freire, uma esperança que traz a gente ver ações e trajetórias de luta a partir de nossa juventude, que está dentro da academia, mas que também está dentro dos movimentos sociais de seus territórios, compondo a luta do cotidiano para fazer uma diferença a partir do seu contexto local e dialogando com a educação, com os movimentos sociais populares. Então, trazendo assim, esses rostos para caracterizar e me sentir bem representado, gostaria de convidar o Jales para trazer um pouco de suas experiências e adoçar a nossa conversa. Sinta-se à vontade, viu? Eu estava aqui crente ciente que eu seria um dos últimos, né? Aí vai e me entrega logo a abertura, já sei. Então, gente, boa noite, né? Sinta-se à vontade, Jales. É uma conversa bem tranquila, estamos entre os pares. Daqui a pouco os meninos também vão se manifestar, podem se manifestar também pelo chat ou depois que a gente puder dialogar e aprofundar as questões que a gente vier apresentando.
É. Então, Gessé, só me explica uma coisa. Esse momento aqui vai ser a roda de apresentação, certo? À medida que vocês podem se apresentar e trazer algumas questões que a gente já havia direcionado sobre a trajetória, sobre a relação com... Então, gente, como já tinha dito, meu nome é Jarlson, eu sou baiano, né? Resido aqui na Chapada Diamantina, enquanto território. Atualmente, estou aí na coordenação da Rede Semiárido do Forte, né? Uma rede de grupos produtivos aqui de cozinhas comunitárias no território. Estou também cursando a licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em Ciências Agrárias, e fui forjado dentro do Movimento SETA, né? O Movimento SETA é uma coordenação estadual de trabalhadores e trabalhadoras acampados, assentados em quilombola, então a atuação da gente é a nível estadual. Temos aí a filiação com o MST, né? Que é acredito que é o pai de todos, o pai e a mãe de todos os movimentos sociais, né? Então, a gente segue muito nessa perspectiva de atuação, né? E assim, eu me perco um pouco na hora da apresentação devido a quando a gente fala da educação do campo, é um complexo muito gigante, né? Então a gente acaba se perdendo nesse primeiro momento, mas acredito que no decorrer do diálogo aí a gente vai se encontrando. Então, sou assentado, né, dentro de uma área de reforma agrária no município de Horolândia, e aí me vejo hoje dentro da educação do campo, não só enquanto estudante, mas nessa militância que nos é necessário, né, estar presente. E acredito que a educação do campo, ela precisa muito disso, né, Gessé? Essa questão da gente se colocar não só enquanto estudante, mas enquanto militante, e não só militante de bandeiras e movimento, né? Porque acredito que hoje a educação do campo se vê enquanto um movimento e uma articulação social tão necessária quanto, né? Então, a gente tem nossas pautas aí, uma das coisas que mais me incomoda dentro da minha base de movimento é que a gente a educação do campo é vista como uma pauta de educação que pode ser deixada de lado, né? E a gente sabe que essa educação alternativa, essa educação libertadora que a gente escolheu, né, enquanto segmento de vida, é uma das coisas mais importantes para manter a militância de pé e manter os movimentos, tanto os movimentos sociais quanto a organização, de pé junto com a gente, né? Então, não adianta a gente ter militantes e não ter militantes com letramento, tanto letramento político quanto acadêmico, que de fato leve a educação do campo, que de fato erga os movimentos sociais com a devida cautela e principalmente responsabilidade, né? Eu não... Qualquer coisa, se eu for muito do tempo, tu me para, viu, Jessé? Eu estava vendo aqui algumas coisas referente a essa presença dos movimentos sociais dentro da educação do campo, e eu não sei aí na região de vocês, né? Mas a gente vê que nesse período aí que a gente passou, nesse sucateio aí que teve de tudo, de universidade pública, na educação como um todo, os movimentos sociais acabaram se afastando dessa pauta, né? Acredito que por defesa de seus territórios, de suas pautas principais, né, tendo em vista que a educação nem sempre é um ponto prioritário dentro das pautas dos movimentos, mas infelizmente a gente viu que acabou se distanciando um pouco os movimentos da nossa base da educação do campo, e isso enfraqueceu. A gente hoje, para além de lutar contra o sistema, a gente tem que lutar para aproximar os nossos. E é um processo muito desafiador. Acredito que a palavra seja essa. Eu gosto muito de referenciar em minhas falas o massacre de Eldorado, que acredito que foi o ponto-chave que deu visibilidade à educação do campo como um ponto de basta, né, de dizer não, a gente não quer mais estar só nas margens ou nas notícias, a gente quer fazer parte da construção desse país. E de forma letrada, né? A gente quer estar dentro da academia e denunciar esses atos de dentro para fora, e não do externo. E aí a gente viu que Eldorado foi o maior massacre por disputa de terra da América Latina, né? Então a gente teve todos os olhares da mídia voltados para o movimento social, né? No caso o MST. E aí acredito que foi uma jogada de mestre, o MST pautar a educação do campo naquele momento. E 2 anos depois a gente teve a primeira Conferência Nacional de Educação do Campo, onde surgiu o Pronera, né? E acredito que se a gente tivesse aquela mesma garra que teve naqueles 2 primeiros anos,
a gente não estaria passando por esses déficits que a gente tem hoje dentro da educação do campo, né? E aí acredito que é de suma importância a gente, tanto enquanto estudante, quanto enquanto professor, e até apoiadores da educação do campo, a gente tem que entender que ou a gente se ergue de uma forma uniforme. A gente acabou de ter um encontro nacional da educação do campo, onde espero eu que todos os pontos que foram discutidos dentro do GT seja levado com a suma importância. A gente não pode mais achar que a educação do campo está fortalecida, infelizmente não está. A gente tem vários segmentos do sistema aí atacando a educação do campo, porque não é fácil. A gente tem um preto sem terra, pobre, agricultor dentro de uma universidade federal, então para o sistema isso não é viável. E a gente, infelizmente, está vendo que a gente está cada vez mais fragilizado, né? Eu estudo hoje na Universidade Federal aqui do Recôncavo da Bahia, e a UFRB é a universidade mais negra do Brasil. Então, a gente, dentro dessa universidade, a gente tem um curso tem 3 cursos de habilitações diferentes de educação do campo em licenciatura, e a gente tem um mestrado em educação do campo. E só a gente sabe o que a gente passa dentro do centro para pegar nossas bandeiras e erguer, e os outros cursos não estarem chacotando, dizendo que a gente é vândalo, dizendo que a gente está com baderna. A gente é acusado diariamente de, quando está fazendo as místicas, está perturbando a calma do centro. Então, a gente vê que os nossos não entendem, né? A gente vê muito preto como a gente lá, dizendo, larga de zoada, pega o tambor e sai daí. Não aceita o samba de roda como um segmento acadêmico também, né? E aí e só tem nós, né? Acredito que educação do campo tem que ser pela educação do campo, e a gente precisa começar a se fortalecer e buscar os nossos. Uma outra coisa que está me preocupando bastante, que eu já trago aí para a gente tá dialogando sobre, é os perfis dos estudantes que estão entrando dentro dos cursos de educação do campo, né? Se a gente for puxar aí no apanhado histórico, um pouco atrás, né? A gente viu que a educação do campo era praticamente um curso de militante, né? Então, os movimentos sociais, eles faziam todo um trabalho de base dentro dos seus territórios para mandar a militância para dentro da universidade. E de lá a gente começar a fortalecer os movimentos, e hoje a gente vê que cada dia mais, eu fui mediador no último vestibular, e assim, eu vi 2 pessoas com a blusa do movimento, né? Eu vi 2 pessoas dizendo que veio representando um movimento, que está dentro da academia por um movimento. Então, assim, a gente sabe que é importante e a gente abrir a educação do campo para todo mundo, mas, assim, está se perdendo o foco, né? Então, a gente não está fortalecendo, as nossas bases não está fortalecendo a educação do campo, e isso, quando a gente vai pautar dentro do centro, eu falo aqui pela Bahia, quando a gente chega dentro de uma conferência, dentro de um seminário, a gente tem o seminários integrador, né, que é onde a gente vai acolher toda a turma dentro dos semestres, e aí a gente vê que a galera não entende o básico do que é a educação do campo. Então, uma galera que está chegando leiga, né, a gente vai ajudar nesse processo, mas que na hora da gente pautar de permanência mesmo, a gente dizer, bora se permanecer, a galera prefere ficar dentro do quarto ou ir para um barzinho, ou ir para onde é que... Enfim, quer estar em todos os lugares, menos na linha de frente, né, de debate. E aí a gente acaba se enfraquecendo porque é sempre as mesmas caras. E isso é preocupante a nível de centro, a nível de estado, porque a gente vê que não se tem esse letramento, essa militância que respaldem nas nossas causas, né, nas nossas pautas enquanto militância de educação do campo. A galera chega, não sabe eu fiquei abismado de alguns não saberem nem o que era o MST. Eu digo, poxa, eu não acredito que eu estou ouvindo isso num seminário integrador, né? O que é o MST mesmo? Eu digo, aí agora a gente tem que parar tudo e dizer, bora ver qual é o problema da educação do campo hoje. Mas acredito que a gente vá dialogando mais, né? É isso. Muito obrigado, Jarson, e pelas contribuições, pelos seus questionamentos e pelas suas apresentações de, inclusive, desafios que a gente precisa enfrentar dentro das universidades. E aí, entrar dentro da universidade para resolver, né, e apresentar e questionar, produzir conhecimento, inclusive pensar currículo que a gente pensa, o que a gente quer e que a gente deseja para nossas escolas e para dentro, inclusive, dos nossos próprios cursos de LEDOC, é um desafio muito grande para nós no movimento social.
para o nosso encontro, que é muito especial e que tem, inclusive, que é forte, inclusive, em educação do campo, e que tem o primeiro mestrado profissional em educação do campo. Então, é uma vitória, mas que a gente precisa multiplicar essas experiências no nosso contexto nacional e sendo fortalecido, inclusive, pelas bases do movimento social e camponês. Então, trazer essas experiências, sediou, inclusive, também o Encontro Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas, que foi muito bonito. Eu acompanhei um pouco pelas redes sociais e pelos lançamentos de lives nos canais de transmissão, e que foram contribuições, pensando políticas a nível nacional, que foram de muita contribuição e com participação e representatividade dos grupos que pensam, né, a educação do campo a partir de contextos bem específicos. Então, aí já veio, inclusive, algumas propostas de políticas públicas que a gente já vê a volta da CECADI com mais força agora, e pensar todos esses desafios, né, enquanto movimento social, é importante para a gente que a gente se coloque enquanto espaço de problematização e construção de espaços para que a gente continue se fortalecendo. E, então, trazer para a também esse diálogo, gostaria de convidar o Leonardo Brandão para trazer também um pouco de experiências, ele que vem das águas aí, das águas amazônicas. Obrigado, Gessé. Boa noite, pessoal. Como já foi apresentado, sou Leonardo Brandão. Eu pertenço ao quilombo de Médio Itacuruçá, que é um quilombo que fica na região das ilhas de Abaetetuba, no Nordeste paraense. Primeiramente, dizer da alegria que é estar aqui partilhando com vocês um pouco das nossas experiências, das nossas vivências quanto amazônicas, quanto quilombolas amazônicas, e falar também que eu acho que estou aqui mais para aprender do que partilhar algumas coisas que a gente tem vivido. O meu território, ele é um território que é titulado desde 2002 pela Fundação Cultural Palmares e pelo Interpa, que é o Instituto de Terras do Estado do Pará. Nós somos, segundo o IBGE, o segundo quilombo titulado mais populoso do Brasil, com cerca de 10 mil quilombolas vivendo dentro desse território. Nosso território ele é composto por 10 quilombos. O meu quilombo, que é o Médio Itacuruçá, acho que é o mais populoso, tem cerca de 350 famílias. E isso prova que a Amazônia ela tem gente, né? Que a Amazônia ela é preta, que a Amazônia ela é composta de diferentes povos, sejam eles ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, marisqueiros, quebradeiras de coco, os povos indígenas, né, que compõem essa diversidade humana que está presente dentro da Amazônia, né? Atualmente sou coordenador de articulação da associação, que se chama Arquia, e também estou como coordenador e fiscal da ADQ, que é a Associação de Discentes Quilombolas da Universidade Federal do Pará. Para dizer um pouco mais da minha formação, já disse, né? Mas que, para além disso, eu acho que o que eu sou hoje é o meu território quem me formou. O que eu sou hoje é a terra de onde eu venho, o rio que corta o meu quilombo, que me forma e que me traz para essa luta, sabe? Para me forjar quanto hoje um jovem quilombola que está tentando romper e está conseguindo romper muitos desses paradigmas aí que são impostos contra a gente, para a gente, né? Eu fui convidado, né, para falar um pouco sobre a perspectiva da educação quilombola, né, que a gente pensa quanto educação quilombola para os nossos territórios e até mesmo a nível nacional. Então, tipo, a educação quilombola para a gente ela é enraizada e na valorização, né, da nossa cultura, dos nossos saberes tradicionais, e também na valorização da nossa história. Ela é vista assim como não só um instrumento, né, mas ela é emancipatória também, ela ajuda e traz esse olhar para a luta pelo nosso território, pela defesa do nosso território, né? Ela também
traz a manutenção desses conhecimentos que muitas das vezes não são tidos, né, ou não são reconhecidos como conhecimentos válidos pela academia, mas a gente luta por uma educação diferenciada, a gente luta por uma educação emancipatória, uma educação que realmente traga essa realidade e que valorize todos esses conhecimentos que são muito presentes dentro dos nossos territórios, né, e que nos fazem ser quem somos hoje. E, para além disso, né, eu acho que a escola e a educação quilombola, ela tem um viés, ela tem uma participação comunitária muito grande, né? Então, a comunidade, a partir da partilha, a partir do envolvimento real com a escola, eles trabalham junto, né? Comunidade e escola. Então, decidindo nas diferentes metodologias de ensino, no currículo da escola, né? Então, eu acho que a nossa educação, ela se dá muito a partir dessa participação comunitária, sabe? Então, nesses processos de união entre escola e comunidade. Para além disso, eu acho que a educação quilombola, ela visa também essa valorização da cultura, nesse reconhecimento, sabe, real dos nossos ritos, das nossas danças, das nossas músicas. E ela atua muito também nessa preservação. Porque a gente percebe que muitas das vezes o sistema, né, ele impõe diferentes metodologias, diferentes formas de ensino, e que muitas das vezes as nossas culturas, os nossos saberes, as nossas vivências são deixadas de lado. Então, acho que nós, quanto movimento quilombola, a gente luta muito por esse resgate, por essa manutenção, sabe, assim, da nossa cultura, da nossa identidade quanto quilombola. Para além disso, acho que a educação quilombola ela traz consigo, no seu DNA, a luta pela terra, né? Porque não há quilombola sem território. Então, a partir da educação, nós, como já diz a música, eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, a gente vai para a academia, aprende e ensina os demais a lutar. Não só nesses viés tipo, diretos, mas também seja em outras esferas, sejam ela no legislativo, no executivo. Então, e a educação é quem transforma, né? A educação é quem, às vezes, abre esses caminhos e nos permite chegar nesses locais que, muitas das vezes, a nós eles são negados, né? Tipo, mas a gente, graças à educação, tem conseguido, graças à luta, né, do nosso território, das pessoas que compõem nosso território, a gente pode estar chegando nesses locais. Para além disso, acho que a gente pensa muito no nosso território como que é a nossa casa, né? Então, a gente aprende muito a cuidar do meio ambiente, a preservar a floresta em pé, principalmente nós que somos da Amazônia, e nós nos colocamos como uma barreira. Nossos territórios são hoje verdadeiras muralhas para impedir esse avanço do agrominério negócio para dentro dos territórios, né? A todo tempo estão tentando entrar, que estão tentando destruir toda a nossa biodiversidade, todo o nosso conhecimento, nos desconsiderando muitas das vezes, não nos consultando, mas a partir da educação, a educação ela pode nos dar esse instrumento que a gente consegue bater de tete a tete, como diz lá no Pará, para que a gente possa vencer, sabe assim, e proteger aquilo que para nós é de mais sagrado, que é a nossa terra, que é quem nos nutre, que é quem nos forma, que é quem faz sermos quem somos quilombolas. Além disso, eu acho que a escola, a educação quilombola, ela tem um seus principais pilares também o combate ao racismo e à discriminação, né? A gente sabe que as comunidades quilombolas são muito mal vistas por muitos, ou muitas vezes desconhecidas. O colega falava sobre a questão de não saber o que é o MST. Muitas das vezes a gente chega em muitos locais que ninguém conhece o que é quilombo, não entende o que é um quilombo. E muitas das vezes tipo, tem essas questões do racismo, né, da discriminação. Então, eu acho que a escola ela tem esse papel formador, né, para que a gente trabalhe juntos com os nossos, não só se defender, mas também, quem sabe, ajudar a letrar muitas pessoas que não entendem
sobre essa grande diversidade de povos e comunidades tradicionais que há no nosso país, né? Eu acho que a escola também, ela propicia que o movimento ele se una e se fortaleça. Eu acho que o movimento ele tem lutado muito por políticas públicas dentro do seu território, mas também a nível nacional e regional. Quanto o movimento quilombola organizado, hoje em dia, tipo, a nível nacional, nós temos a CONAC, que é a principal entidade que representa os quilombolas, e mais pautados na educação, a gente tem o Coletivo Nacional de Educação, da CONAC, e a gente tem também o Movimento Nacional de Estudantes Quilombolas, que é o MONEQ. Esses dois ramos, por assim dizer, do movimento social quilombola, eles têm atuado diretamente em ações que venham pensar a educação quilombola para dentro dos territórios, né? Então, uma educação diferenciada, uma educação que está realmente enraizada nos nossos saberes, no respeito aos nossos saberes, às nossas ciências, aos nossos conhecimentos, né? Então, eu acho que, fazendo um histórico assim, de grandes conquistas que o movimento quilombola tem alcançado a nível nacional, acho que a Lei 10.693, que garante, né, o ensino da história da África e da cultura africana, é um avanço muito grande que a comunidade e que tipo, movimentos sociais quilombolas estavam incidindo também, né? A gente tem algumas resoluções e alguns pareceres que tratam diretamente da educação escolar quilombola, como o parecer número 3 de 2012, que trata, né, das diretrizes organizacionais, da qualidade do ensino nas escolas quilombolas, que foi um grande avanço, assim, que foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu o nosso direito a uma educação diferenciada também e uma educação de qualidade. Pena que muito disso não é visto na prática, né? Quando a gente chega no campo mesmo, quando a gente vai ver as nossas escolas, muitas vezes ainda estão sucateadas, muitas escolas estão fechando, muitas escolas não têm o mínimo de estrutura para receber os nossos alunos, mas o nosso movimento, né, ele sempre está lutando e sempre está nessa linha de frente aí, buscando novas ações para que a educação quilombola seja respeitada e que seja cumprida na sua integralidade. A nível regional, falando um pouco mais do Pará mesmo, nós temos a Malungo, que é a nossa principal entidade, que é quem nos representa a nível estadual. E a Malungo, juntamente com as associações, né, que compõem a luta quilombola no nosso estado, ultimamente tem atuado bastante juntamente com a Associação dos Discentes Quilombolas, da UFPA, e a gente conseguiu, a partir de 2014, na Universidade Federal do Pará, o PSEs para indígenas e quilombolas, que foi uma luta muito árdua, que há muito tempo, né, os nossos antepassados já sonhavam com isso, mas que a partir de muita luta, de muitas reuniões, de muitos dias passando fome, de muitas das nossas lideranças indo para Belém sem ter um tostão no bolso, só com a passagem, e a gente tipo no território fazendo trouxinhas com alimentos assim para que eles pudessem levar, para que não passassem fome, mas que hoje está dando muito resultado, sabe, dentro dos nossos territórios. Eu acho que hoje em dia nós já somos mais de 4.000 estudantes dentro da Universidade Federal do Pará, e a partir dessa luta, né, do movimento social quilombola, a gente tem hoje em todas as universidades federais do estado, a Universidade Federal do Pará, que é a UFPA, mas a UFOPA e a Unifespa também tem processos seletivos especiais para quilombolas e para indígenas, e atualmente também a Rural do Pará, que é a UFRA, também a gente está no processo que esse ano já vai ter também vagas nos cursos
também para indígenas e quilombolas. Mas, quando a gente vai ver, né, ainda isso é muito pouco mesmo comparado às 106 universidades que existem no Brasil e apenas 21 têm vagas específicas, né, para indígenas e quilombolas. Mas eu acho que, ultimamente, a gente tem tido um certo avanço, por assim dizer, a partir da nova lei de cotas, né, que inclui também os quilombolas na lei, né? Então, a gente também tem uma outra forma de ingressar, né, nas universidades, mas ainda tem muita coisa que precisa ser discutida sobre a nossa realidade, porque não basta apenas colocar o nosso nome numa lei, mas que aquela lei não seja discutida conosco, e existem inúmeras questões que precisam ser debatidas e que precisam ser levadas em consideração quando se fala dos povos e comunidades tradicionais, principalmente as quilombolas. E acho a nível regional mesmo, quanto a Arquea, quanto a associação que eu estou atuando, a gente tem trabalhado bastante dentro do nosso território para que as nossas escolas elas tenham e sigam uma educação realmente que paute a realidade dos nossos territórios. Então, hoje em dia, a gente já consegue que 100% do nosso quadro de funcionários dentro da nossa escola sejam pessoas de dentro do território, porque muitas das vezes, por várias questões, o quadro de funcionário era composto por pessoas que não faziam parte do território e que muitas das vezes não entendiam da realidade do território e que acabava isso prejudicando bastante o ensino dentro do território, porque às vezes, para chegar no nosso quilombo, tem que pegar barco, aí às vezes o barco quebrava, ou o professor que aceitou o desafio, quando vê que tem que acordar 4 horas da manhã para chegar às 7 lá na escola, se vê às vezes muito cansado e acaba não indo, né? Mas também a gente tem uma luta muito grande para que nossas escolas não fechem, porque o inverso acontece. Os nossos vão ter que acordar 4 da manhã para ir até a cidade para estudar. E graças agora ao PSE, né, muitos de nós estamos dentro das universidades, muitos estão formados. O nosso território hoje em dia a maioria dos jovens estão dentro da universidade. Isso também para nós é motivo de muita alegria, sabe assim, que a gente tem conseguido avançar muito em diferentes outros ramos, tanto da nossa associação, mas na questão cultural, na questão do esporte, na preservação, sabe? E isso para a gente é muito gratificante e isso a gente começa a perceber o resultado, sabe? Assim, dessas políticas públicas que os nossos têm lutado bastante para isso. Quanto acho um movimento que eu tenho a destacar, a gente tem um movimento de estudantes, que é o Vozes do Quilombo, que é um movimento composto justamente por esses estudantes que foram para a universidade e hoje estão tentando dar o retorno para suas comunidades. Então, a gente tem um coletivo, né, de estudantes que a gente escreve projetos, a gente ajuda os nossos que estão querendo adentrar na universidade, dando oficina de redação, organizando as questões de documento, acesso à internet. Enfim, a gente tem trabalhado muito nesse conjunto, nessa ação mesmo, como comunidade, na coletividade, para que a gente possa vencer. E, claro, lutar sempre pelo nosso território, pela nossa terra, por aquilo que é nosso. Acho que eu me alonguei um pouco demais, mas para mim é muito importante, acho, falar um pouco sobre as nossas vivências, o nosso modo de ver a educação, sabe? E que acho que conversa muito com o que o colega que me antecedeu estava falando, e tenho certeza que a próxima também vamos conversar bastante sobre isso. Então, muito obrigado, gente. Estou aberto ao diálogo. Nós que agradecemos, viu, Leonardo, pela partilha das experiências do movimento. Então, é muito bonito de ver a organização dos quilombolas e ver que a partir do território, e pensar também o nosso lugar como matriz também de conhecimento, como matriz cultural, como matriz histórica.
Então, pensar e trazer a terra como um tema gerador e como um conjunto, né, que compõe a Amazônia, inclusive, que é também quilombola, que é também preta, e é a diversidade que é o campo. Então, é muito legal eu pensar a universidade, inclusive, fazendo o processo seletivo dos cursos para indígenas, para quilombolas, mas levar os quilombolas para fazer parte desse processo seletivo de escolha de quem vai participar desse processo seletivo para compor a turma, né, de selecionar. Então, é muito legal trazer essas experiências, né, e a gente já havia comentado, em outros momentos, em outros eventos, em outras trincheiras de lutas, pensar como que o movimento quilombola pode também se aproximar da universidade e pensar não só como um espaço para aprender, mas também para formar outras pessoas a partir de suas próprias experiências. Então, levar a universidade para a escolha, inclusive, no momento das entrevistas dos candidatos ao curso, é muito bom se aproximar, assim, sabe, o território com a universidade. Então, eu acho que a gente pode adoçar em outros momentos essa partilha e trazer como que essas experiências se aplicam. Pensar a partir do nosso lugar agora em Minas Gerais, que é um território que a gente está adentrando, gostaria de convidar para trazer essas experiências, essas pesquisas, como que ela dialoga a partir do seu território em Minas Gerais. Ela vai mostrar para a gente agora que não é só sambar que ela sabe, né, Val? O áudio está fechado. A gente não está te ouvindo. Aliás, o seu áudio está aberto, só que a gente não te ouve, Val. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Era o fone. Bom, quero dizer que eu vou ser bem metódica e objetiva na minha fala, viu, gente? Coisa de pedagogo, não liguem, não. Mas, enfim, eu inicio parabenizando a vocês pela iniciativa desse curso, que são menos de uma hora que a gente está aqui, 42 minutos e 30 segundos, e eu já estou amando, já acho que foi muito, muito bom. Mas tende a ser, né? Mas vamos lá. Bom, como o Gessé mesmo disse, eu sou de Minas Gerais, viu? Mais especificamente de Viçosa. Eu sou de uma comunidade rural dessa cidade de Viçosa. Então, o meu contato com essa discussão a respeito da educação do campo, a respeito da presença ou não dos movimentos nessa educação ou na área rural em si, ela já vem desde sempre, né? Desde que eu me entendo como pessoa. Mas a minha experiência com a temática como pesquisadora, ela iniciou em 2020, quando eu iniciei o mestrado na Universidade Federal de Viçosa. E aí, a cidade de Viçosa, só para contextualizar um pouco vocês, ela está localizada no interior de Minas, na zona da Mata Mineira ali, também conhecida como Mata Atlântica, e ela tem aproximadamente 80 mil habitantes. Foi lá, né, nas áreas rurais dessa cidade, que eu realizei a minha pesquisa, e meu objetivo foi conhecer o processo de evasão escolar dessa população, que era algo que sempre me preocupou muito enquanto moradora, né, dessas áreas. E nessa pesquisa eu tive noção do quanto que o município de Viçosa ele não tem as demandas educacionais da área rural devidamente atendida, super incoerente com o que a gente defende para uma educação do campo. Por que isso? Só para vocês terem uma noção, o processo de nucleação na cidade foi muito intenso, e hoje a gente conta com... Tinha 18 escolas rurais antes, mas devido ao processo de nucleação, que é aquele processo, né, de fechamento das escolas, que tem todo aquele discurso de que é virtude dos custos, melhorar a qualidade, mas a gente sabe que não é nada disso, tem todo um projeto político, de sociedade por trás disso. Mas, enfim, devido a essa política de nucleação, né, que é fechamento das escolas, nas escolas que não são as rurais, não deveriam ser, mas a gente sabe que essas são fechadas, são as rurais. Eu estava falando que a minha conexão foi perdida, mas vocês estão me ouvindo?
sim, né, gente? Sim. Ou não? Tá bom. Então, aí depois, em virtude dessa política, foram fechadas e hoje a gente só conta com 4 escolas só, localizadas nas áreas rurais, mas ainda assim, dessas 4, uma já vai deixar de ser considerada rural por causa dessa questão aí de geográfica mesmo, territorialização nesse processo de expansão urbano, uma delas vai deixar de ser considerada como escola rural. E aí, a secretária de Educação, quando eu fui entrar em contato para questionar como que se dava a educação nessas escolas do campo da cidade, ela disse que estava no projeto, estava no papel, né, para que fosse seguida um currículo coerente com o rural, enfim, que seguisse a proposta da educação do campo, mas que isso não estava em prática, isso não estava em vigor. E eu arrisco dizer, ela foi questionada sobre isso em 2021, eu arrisco dizer que isso ainda permanece, mas eu não tenho como confirmar essa informação. Bom, sobre a presença, então, do movimento social dentro da educação do campo de Viçosa, ou dentro da cidade de Viçosa, né? Gente, olha, o que eu percebi, e talvez seja uma realidade não só do município, esse município, né, de Minas e tal, mas que sejam de outros municípios também do estado e de outros estados, é o que o Jarlisson falou, sabe? É sobre a educação parecer não ser uma pauta prioritária, e eu digo isso também por causa da minha experiência como pesquisadora da evasão escolar, no qual os índices de evasão da população do campo são muito altos, e as questões que fazem com que essas pessoas evadem são justamente o fato de terem que se adequar a uma educação urbanizada, dessa educação urbanocêntrica que está aí no nosso país, porque a gente sabe que mesmo ainda nas escolas localizadas nas áreas rurais, ainda assim a dinâmica, os currículos, tudo ainda é, na maioria, organizado, seguindo a lógica urbana. Então, as razões que levam essas pessoas a saírem da escola, e isso é da educação básica, viu? Não estou falando nem de ensino superior. Estão muito ligadas a essa questão, né, da educação urbano-centrada. Então, assim, eu concordo com o Jardim quando ele diz que essa sensação que ele tem de que a educação não é prioridade pelos movimentos, eu também sinto isso. Na Viçosa, a gente tem, na universidade, o curso de licenciatura em educação do campo, e através desse curso, há alguns projetos, né, alguns programas que são realizados tendo em vista a área rural do município. Lá tem algumas, assim... Olha, gente, eu acho que seria muito ousado dizer que são movimentos sociais. O que a gente encontra na cidade são diretórios, sindicatos, associações, sabe? Mas ainda assim são todas dentro da instituição, entende? Que até tem uma associação, que é a Associação de Moradores de Bairros, de 30 Comunidades Rurais de Viçosa, mas assim, que não atua nas comunidades rurais da cidade, sabe? Eu digo isso enquanto pesquisadora do tema na cidade, mas também enquanto moradora da região, de uma das comunidades rurais da cidade. Então é isso, sabe? É uma discussão que fica muito, e ações, né? Que ficam muito ali dentro da universidade, sabe? Os professores da universidade são professores que estão ali ligados ao movimento e tudo mais, mas é isso, fica só ali naquele mundinho ali, sabe? Há alguns projetos, eu acredito, mas ainda assim muito pouco, e em comunidades muito específicas, né? Por exemplo, lá a gente tem a comunidade do Iê, que é uma comunidade considerada quilombola, então tem muitos projetos lá e tudo mais, que eu acho maravilhoso, mas por lá ser uma das poucas comunidades reconhecidas, os projetos ficam centralizados lá. Então, as outras comunidades que não têm essa coisa do quilombola, porque o povo gosta do marketing, né, gente? Vamos combinar que o povo gosta do marketing. Então, entre fazer uma intervenção numa comunidade rural, e uma comunidade rural considerada quilombola ou indígena, enfim, eles vão na quilombola indígena por causa do marketing, por causa de tudo isso. Então, essa é uma crítica que eu deixo. E assim, uma outra crítica que eu gostaria de deixar também, assim, em relação... não é crítica, sabe? Eu acho que a gente, né, que está aí pesquisando sobre esse assunto, acho que, na verdade, não é uma crítica,
é algo para a gente pensar e para a gente começar a trabalhar, né, e a mobilizar, que é no sentido justamente de dar mais atenção para essa questão educacional. Por quê? Porque, gente, os meninos são de origem, por exemplo, né, a gente pesquisa sobre esse assunto porque a gente vem desse lugar e a gente sabe, a gente reconhece o valor desse lugar, a gente sabe. Então, assim, infelizmente, essa preocupação para com esses lugares, elas só vão acontecer a partir do momento que essas pessoas buscarem, né? Então, qual que é o movimento que tem que ser feito? As pessoas que estão no campo, né? Elas têm que começar, elas precisam começar a se mobilizar, a buscar, a requerer seus direitos. E aí sim, talvez essa atenção seja voltada para lá. E, nesse sentido, a educação, tal como o Leonardo falou, ela é extremamente importante, ela é o caminho, e é por isso que, inclusive, eu continuo lutando contra a evasão escolar da população do campo, porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento do valor que a gente tem e do que representa a nossa existência nessa sociedade, a gente vai conseguir fazer alguma coisa a respeito. E consequentemente, aderir aos movimentos, né? E fazer que esses movimentos sejam coerentes com a realidade que a gente vive. Porque pesquisando agora no doutorado mais especificamente sobre as mulheres negras dessas localidades, eu vejo que as demandas delas são muito específicas, as nossas demandas são muito específicas, e assim como as políticas públicas, né, enfim, e educacionais, elas precisam ser coerentes com a realidade que a gente vive, os movimentos também precisam estar alinhados, né, com as necessidades do público, porque há uma grande diversidade de pessoas, né, de sujeitos dentro do campo, imensa. E a gente não pode trabalhar de uma forma padronizada, a partir do pressuposto de que existe um tipo específico de sujeito, né? Não. Há dificuldades, desafios diferentes para aquelas pessoas que são negras, pretas, e para as mulheres, né? Então, assim, o ideal, né, é que o trabalho dos movimentos sejam coerentes com essa diversidade, para que a gente consiga atingir, né, para que a gente consiga atender a demanda de todo esse público, senão fica uma coisa, como que eu vou dizer, não é incoerente, acho que talvez ineficaz, sabe? A existência por si só do movimento, gente, dos movimentos sociais, elas são imensuráveis. Né? Também, de acordo com a minha experiência como pesquisadora sobre esse assunto, se não fossem os movimentos sociais, a gente não estaria nem conversando sobre isso aqui, entendeu? Agora, eu não estaria aqui, inclusive, né? A gente não estaria fazendo doutorado, por exemplo. Então, assim, é imensurável o quanto é importante os movimentos sociais, principalmente aqueles que se dedicam às questões do campo, para a constituição da nossa sociedade e para a defesa dos nossos direitos enquanto pessoas do campo, tá? Mas a gente não pode acomodar, a gente tem que buscar sempre mais, sempre o melhor, e nesse sentido eu acho que a gente precisa, a partir de agora, além de não deixar essa força do movimento, o movimento se perder o foco, ou ser, né? Não sei, gente, eu sinto falta demais, assim, pelo menos considerando o contexto que eu vivo, né? Também levar em consideração essa questão da diversidade de sujeitos que a gente possui no campo. Tá? Acho que, por hora, é isso. Val, muito obrigado pela sua partilha. E aí esse nosso diálogo me faz perceber que não só o nosso território é um espaço de disputa, mas a educação na universidade, a educação continua sendo um espaço de disputa. Então, pensar em tudo isso, né, no conjunto, desde a luta pela terra até o acesso à educação nas universidades públicas, ao ensino superior e à pós-graduação, é uma necessidade existencial dos movimentos sociais para os quilombolas, para os pretos, para os povos indígenas, para o povo camponês. Então, para as comunidades tradicionais, é uma necessidade também existencial. Então, por isso que no meio dos movimentos sociais,
a educação do campo é uma bandeira de luta. Então, pensar todo os movimentos sociais do campo como organizações que são compostas, né, por agricultores familiares, por camponeses, por indígenas, quilombolas e outros setores da sociedade, né, que compõem o conjunto do campo, é pensar que esse grupo social eles têm o objetivo de garantir os diversos direitos de vidas dignas nesses espaços que eles compõem e se reproduzem, que é também matriz cultural, matriz histórica, matriz... Então, esses movimentos eles atuam em diversas frentes, né, que incluem seja a luta e a pauta da reforma agrária, seja na defesa dos recursos naturais, que é também uma questão em disputa, seja na busca por política. Então, pensar todo esse movimento, a tua fala me remete muito a esse espaço, né? Que nós estamos disputando esse espaço e cada vez reafirmando que aqui também, dentro da universidade, dentro dos espaços de curso de aperfeiçoamento, inclusive do nosso quilombo, para dentro das aldeias, para dentro das nossas comunidades, para dentro dos assentamentos, dos acampamentos, é reafirmar essa luta existencial. Então, eu gostaria de pensar de convidar, né, alguém e abrir espaço dos nossos cursistas para que manifestem, pensem em alguma contribuição, manifestar suas contribuições ou alguma dúvida, algum questionamento, que se sintam também à vontade para comentar, seja no chat, seja abrir o microfone e conversar com a gente. Bom, Jéssica, eu levantei a mão, mas se alguém mais quiser se inscrever, inclusive antes de mim, algum cursista ou participante externo, que a gente também tem convidados que estão aqui presentes, fiquem à vontade. Bom, vou falar, não estou vendo ninguém levantar a mão ou se manifestar aqui no chat. Bom, vou só relatar aqui, né, alguns comentários que apareceu aqui no chat durante a fala de vocês, né? O Juliano trouxe aqui um comentário parabenizando pela organização e a escolha dos participantes das diversas partes do Brasil, né? Como que é bacana ver isso, né? E eu estou assim muito feliz também, sabe, Juliano, em ver uma moçada jovem aqui presente, militante, né? E falando com muita propriedade dos seus movimentos, né, das suas experiências com a educação, né, as suas preocupações também, anseios, enfim, também eu acho que está todo mundo aqui muito feliz em ver vocês aqui e agradecer, Gessé, por trazer, né, essas pessoas maravilhosas aqui para contribuir com a gente. E depois aqui, né, Juliano também continua comentando dessa política da nucleação que vocês comentaram, né, o quanto que isso é negativo, tirar as crianças do seu território, transferir para centros urbanos, né? E o impacto cultural que isso leva. Porque quando a criança do campo, né, ou o jovem vai para a cidade, essa escola paga todo aquilo que ele tem enquanto vivência, né? A referência passa a ser urbano, né? Não se trata mais das brincadeiras, do seu espaço, é como se você anulasse mesmo aquela identidade, que é algo que as escolas da cidade também têm que pensar. Como que ela acolhe o sujeito que é diverso? Né? E aqui eu não estou falando somente do morador do campo, mas de repente morador da periferia, os outros aspectos da diversidade, uma pessoa com deficiência ou com transtornos globais de desenvolvimento, questões de identidade, de gênero, como que a gente acolhe essas diferentes identidades também dentro desse espaço, né? Então, acho que são provocações para se pensar também uma escola que possa ser mais diversa. Eu acho que a Lívia aqui também comenta, depois se a Lívia quiser pegar o microfone também para falar da questão da licença na UFV, eu acho que também é uma pauta importante da gente tratar, né, e pensar que a licenciatura em educação do campo é uma conquista, mas elas também incomodam em muitas universidades, como o Jadson falou aqui, e a gente tem conhecimento de muitas licenciaturas, eu sei também da situação da licença lá na UFV,
que são, assim, cursos que provocam uma instituição que até então é o berço do agronegócio e trata os movimentos sociais, um curso, né, que tem na sua essência pessoas presentes que são desses territórios e fazem militância e tratam de forma secundária. Mas, enfim, eu tenho aqui também algumas perguntas, né, algumas provocações, mas antes eu até pensei em falar um pouco de algumas sínteses, né? Eu acho que na fala, assim, dos três, a gente percebe muito forte essa questão do território, né? O quanto que o nosso território nacional, enquanto Brasil, ele é muito diverso. Eu acho que esse encontro que a gente está fazendo hoje, ele complementa muito, sabe, cursista, o encontro que a gente teve semana passada com a professora Angélica, que também trouxe militantes de movimentos sociais aqui do território de Minas Gerais, né? Do movimentos atingidos pela mineração, do MST, do MAB, e provocou a gente também a pensar, né, como que esses movimentos sociais e suas lutas estão aqui travadas no estado de Minas Gerais. E hoje, essa live, ela nos faz provocar também para pensar em movimentos a partir de outros territórios, né, para que a gente não fique pensando apenas no nosso território, no nosso quintal, mas pensar também nessa diversidade que habita o campo brasileiro e essa provocação que a gente quer mesmo trazer dentro do movimento da educação do campo, né? Então, ou seja, e aí isso me fez me lembrar muito também alguns teóricos. Acho que o Paulo Freire fala sobre isso, né, da importância da gente conhecer a nossa realidade para partir dela, para falar de um lugar, de uma educação. Na pedagogia socialista, a gente tem o Pistrac, que fala de forma muito parecida com o Paulo Freire, mas de outra forma, ele fala o quanto é importante a escola se inserir no seu meio, ou seja, no seu território. E aí ele completa, não só inserir no seu meio, no seu território, como nas suas lutas. E aí, ouvindo vocês, né, e principalmente aqui a Valdirene, que traz essa indignação do qual a gente compartilha, né, que às vezes muitas comunidades, elas não tratam da educação do campo, não chega projetos, não chega ninguém para dialogar, e os professores estão ali, às vezes não conhecem, não porque não querem, não têm interesse, mas também porque não foram apresentados, né? E aí uma provocação, né, para nós, universidades, e para nós também que estamos militando em movimentos sociais, né? Como que a gente cria estratégias educativas, pedagógicas para ocupar esses espaços e transformá-los, né? A gente na educação do campo tem até uma coletânea muito interessante que se chama a coletânea transformar a escola do campo, né? Que provoca um pouco essa reflexão para nós que estamos dentro da educação do campo. Como que a gente transforma as outras escolas que ainda não estão com essa pauta, né? E um ponto principal, acho que esses ensinamentos de Paulo Freire, do Pistrac, nos provoca é pensar o território, né? Há pouco tempo eu vi, né, de uma pessoa que trabalha na Secretaria Municipal de Educação, né? Os alunos meus foram fazer uma entrevista, uma conversa, para saber da realidade das escolas do campo, se tinha algum projeto diferenciado de trabalho. E ela respondeu, não, a gente não tem, não precisa, porque muitas comunidades, os pais dos alunos nem trabalham mais com agricultura. E a gente conversou muito isso em sala de aula, como que às vezes a questão do campo está limitado a uma visão muito estreita também do que é o campo, né? O camponês, o trabalhador do campo, é aquele que trabalha necessariamente com agricultura, mas isso é desconhecer a nossa própria diversidade, né? De pessoas que habitam o território no campo, né? Que não necessariamente trabalham com agricultura, mas trabalham em outras formas de existir ou estão resistindo neste espaço por habitação, né, contra o avanço da mineração. E assim, essa pessoa que fala desse lugar, ela fala de um território que está sendo muito provocado pelas mineradoras, né? Então, ou seja, é um debate que também cabe a nós da educação do campo, né? Então, assim, provocar nesse sentido, né, de pensar que a educação do campo, a escola do campo, né, da sua forma, no seu tempo, buscar essa estratégia de se inserir nesse território, conhecer a própria história, né? Quantos professores às vezes vão trabalhar numa escola rural ou do campo e sequer sabem ou estimulam seus alunos a conhecer a sua própria história, a própria história da comunidade. Então, acho que essa marca do território, de se inserir nele, conhecer sua história, suas lutas, é um princípio, assim, para quem quer ser um pouco mais sensível à educação do campo ou começar a mover
um pouquinho a transformação dentro daqueles espaços em que esse debate ainda não está presente de uma forma tão militante. E aí, né, pensando um pouco nisso, dessa questão do território, da identidade, das lutas, como que a gente provoca essa primeira conversa, por exemplo, para quem está na escola, seja numa escola de assentamento ou numa escola rural que ainda não chega esse debate, eu até queria também perguntar para a Jadson, para o Leonardo, né, como que vocês têm visto essa busca também por transformação, né, nesses espaços, nessas instituições, nessas escolas, nesses territórios que ainda não têm essa militância. Eu me lembro do Jadson falando, às vezes chega aqui alunos na licenciatura em Educação do Campo que não conhecem os movimentos sociais. Como que, então, a parte das experiências de vocês veem como estratégias, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo educar para transformar, para quem sabe essas pessoas atuarem no nosso lado, nessa militância, né? Que o não conhecer, às vezes, pode ser uma ingenuidade ou até mesmo um descaso, né? Mas tendo fé que por uma ingenuidade a gente pode conquistar esse sujeito, como que a gente pode construir essas estratégias, né? Acho que essa é uma pergunta também, né? Para ver o que vocês acham, o que vocês veem como estratégia, o que os movimentos também têm feito para mobilizar seus próprios sujeitos, né, desse território, né? Que estratégias vocês têm buscado para isso? Acho que seria um pouco por aí. Então... Quer iniciar já isso? Ou já sai? Não sei. Para mim, pode ir, eu espero. Acho que é um problema, assim, muito grande, realmente isso, a gente ter, sabe, assim, essa juventude trabalhando a base, sabe, assim, tipo, a gente às vezes pensa, assim, que, nossa, o movimento, ele tende a acabar naquela geração, mas eu acho que isso também vai muito dos nossos locais, assim, pelo menos no nosso território, a gente tem trabalhado muito disso na questão do retorno, sabe, assim, porque se hoje nós estamos dentro da universidade, se eu hoje estou cursando doutorado, se tem inúmeros outros quilombolas dentro da universidade, na pós-graduação, foi graças à luta, né, dos nossos antepassados, daqueles que foram lá para frente da universidade, fazer greve, bater panela lá, tentar conversar com o reitor, para falar sobre a urgência e a necessidade de nós estarmos naquele espaço, né? Mas eu acho que hoje em dia, assim, é muito difícil a gente conseguir mobilizar, sabe? Assim, a gente tem e consegue ter um poder de mobilização, mas de organização ele ainda é muito falho, sabe? Então, eu acho que mobilizar ainda é um pouco fácil, porque em um clique aqui a gente chega em muitos lugares, mas acho que organizar que é a questão principal, né? Mas nós, quanto acho comunidades quilombolas, e eu falo aqui quanto ARC, a gente tem atuado muito nessas questões de organizar a nossa juventude, sabe? Então, a gente tem, por exemplo, esse coletivo Vozes do Quilombo que eu falei, tipo, ele tem essa essência mesmo, tipo, de trabalhar essas questões junto à nossa juventude, porque muitas das vezes a escola, às vezes, não dá conta disso. Então, falar sobre a identidade, falar sobre os nossos antepassados, de falar sobre a importância dos nossos conhecimentos serem considerados, isso muitas das vezes a escola às vezes não consegue, sabe? Mas a gente, a partir do Vozes, por exemplo, a gente está agora atuando dentro do conselho da escola para pensar o currículo, para falar sobre que os calendários agrícolas são importantes para serem tratados ali, que o professor ele tem que ser dali para que ele possa entender a realidade daquele quilombola que às vezes demora para chegar na sala de aula, porque ele estava junto com o pai, sabe, assim, na olaria, junto com o pai no aceisal. E que leve em consideração os conhecimentos locais, sabe, assim, nada melhor do que uma pessoa que está ali dentro do território para falar, para ensinar, né? Então, tipo, dos nossos mais velhos. Então, a gente tem atuado muito a partir disso.
a partir do grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo que a gente tenta chegar no máximo de adolescentes e jovens do nosso território, mas a gente tenta fazer reuniões periódicas junto com a juventude para que a gente possa ter uma base, porque a gente entende isso, sabe? Que os nossos, uma hora, vão ancestralizar, né? Então, o movimento precisa continuar, porque a gente precisa avançar. Acho que um pouco disso a gente tem percebido dentro da universidade mesmo, a associação, ela tem conseguido muitas coisas boas para o movimento estudantil quilombola em si. Então, o processo seletivo especial hoje para indígenas e quilombolas ele é um dos melhores do Brasil em questão de participação. Todo ano a gente discute edital. Hoje, por exemplo, os alunos da pós-graduação são as pessoas que fazem entrevistas com os quilombolas que estão tentando adentrar na universidade. Tipo, isso é um avanço gigantesco. Todos o pessoal que trabalha no processo é ou indígena ou quilombola, mas a gente sempre tenta trabalhar esse retorno, sabe, para dentro das nossas comunidades. E também formar aqueles que estão ali para que quando cheguem na universidade saibam se defender, porque a universidade não está pronta para nos receber, mas que também saibam somar e levantar a nossa bandeira, sabe? De luta. E também que tenham esse conhecimento, esse letramento, como o Jarlisson falou, que é muito triste você chegar em um local e a pessoa falar que ela não conhece o MST, ou falar que ela não sabe o que é uma comunidade quilombola, sabe? Então, tipo, um dos nossos, por exemplo. Então, a gente tenta atuar justamente com a juventude, mas também adentrando nesses outros espaços, assim, como a escola, porque a gente acredita muito nesse poder transformador da educação, dessa manutenção da nossa identidade, que acho que é uma coisa que para nós é muito cara, realmente, tipo, porque outros processos vêm, outras interferências vêm, então, tipo, manter a cultura quilombola viva, que é muitas das vezes demonizada dentro do próprio território, né, por outras instituições, isso daí para a gente é uma questão, tipo, crucial para que a gente possa preservar e manter, tipo, viva a memória e os nossos conhecimentos. Queria responder ao questionamento colocado. Desculpa se eu tiver te atravessado já. Meu Deus, eu acho. Sorry. Mas o questionamento colocado pela Lívia, né, sobre a contribuição do movimento estudantil. Bom, Lívia, eu fiz parte do CA, fui representante no colegiado, no sindicato da UFV, e a partir dessa experiência eu te digo que o movimento estudantil, ele não atrapalha de forma alguma, ele só ajuda, só soma, pegando aí o verbo utilizado pelo Leonardo, né? Só soma. De quais formas? A curto prazo, o que os movimentos estudantis podem fazer? Não sei se é uma dinâmica comum em todas as universidades, mas eu sei que acontece na UFV e aqui na UFSCar também eu sei que acontece, que são as semanas acadêmicas dos cursos. Então, acho que... E essas semanas acadêmicas, elas são organizadas, geralmente, pelo CEAS, né? Então, o que os CEAS podem fazer? Inserir essas discussões, essa temática dentro das semanas acadêmicas dos cursos, né, de licenciatura. Ou então, se não tiver essa semana acadêmica, que é uma semana justamente pensada, né, para debater sobre determinada temática e ela exige, né, geralmente é obrigatória a presença dos estudantes e tudo, então acho que seria uma boa estratégia, né, para atingir o pessoal. Mas também poderia ser promovendo alguns eventos científicos, né? Aí seria uma segunda alternativa, porque talvez não consiga essa presença obrigatória dos licenciantes. Mas eu sei que os DCEs, assim, a gente consegue verba e tal, dá para conversar com o departamento para produzir esses eventos aí científicos e aí propor, inserir essas discussões dentro desses espaços. E uma medida a médio e longo prazo seria também através da representação estudantil nos colegiados, nos conselhos, né, os CEPs, os conselhos de ensino, reivindicar para que as disciplinas, que tenha disciplinas em todas as licenciaturas
que se dediquem exclusivamente a trabalhar sobre educação do campo, a disciplina de educação do campo, uma disciplina de educação quilombola, a disciplina de educação indígena. Porque eu acho que isso vai muito de encontro ao questionamento que a Aline propôs, né? Quais são as estratégias que se pode fazer? Acho que é justamente essa, sabe? Através da formação dos profissionais, formação de professores, né? Que estão em contato com essas gerações aí que vão vir com as crianças, né? A gente sabe aí, de acordo com o que foi falado anteriormente, do crime, né? Alguém usou o termo crime no chat, eu vou reproduzir, que é esse fechamento das escolas, né? De ser majoritariamente as escolas rurais estão sendo fechadas. Então, assim, vamos postar na formação de professores, para que os professores que estão trabalhando nas escolas da área urbana, eles tenham uma formação em que eles saibam o que é ser um educador do campo, o que é ser um educador quilombola, o que é ser um educador indígena, né? O ideal é que nós tivéssemos que o educador quilombola fosse uma pessoa quilombola, que o educador indígena fosse uma pessoa indígena, para ser ainda mais coerente conseguir ofertar um ensino ainda mais coerente com a realidade de cada um. Mas, né, pensando numa coisa mais possível, que eu já não acho que é difícil, por isso eu digo que seria uma luta e uma ação mais a longo prazo mesmo, assim, do movimento estudantil, né, da representação estudantil, que é reivindicar, vamos ter uma disciplina sobre esses assuntos, né? A gente precisa ter uma educação coerente, uma educação que faça sentido, né? Porque a partir do momento que a educação não faz sentido, que estar na escola não faz sentido para a pessoa sai mesmo, entendeu? Então é isso, assim. Tem um professor pegando aí a questão do território de Minas, né? Minas Gerais tem um pesquisador emérito da UFMG, o Miguel Arroio, vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele defende também, né, uma educação coerente com a realidade de cada um, uma educação diversa, e tal, pensando na questão do campo, que é um pouco digamos que é um teórico mais atual, mas que a sua discussão um teórico mais atual, que a sua discussão é bem coerente com o que propõe Paulo Freire, citado pela Aline. Então, acho que é isso, sabe? Essa aposta aí, inclusive, já é algo que eu vou até defender da minha tese, que surgiu aqui. Adoro, gente. Eu vou anotar aqui, gente, para botar lá, assim, falar. Bora inserir a disciplina de educação do campo, com bola indígena, nos currículos da formação de professores, gente. Por favor. Já passou da hora já disso acontecer. Além da disciplina de educação étnico-raciais também. Esse povo, ele e ela, né? Eles abrem a boca e dão uma aula em poucos segundos. Então, gente, Aline, eu fiquei pensando em vários pontos aqui que foram discutidos, e assim, eu fiz parte do diagnóstico do fechamento de escola do campo aqui da Bahia, né, feito pela UNEB em parceria com a UFRB. E assim, a gente foi a campo mesmo, né? Então a gente primeiro o diagnóstico ele foi distribuído em duas fases. Primeiro a gente foi nas secretarias municipais, então a gente percorreu todo o território baiano e aí foi dividido me passei agora, mas por setores, né? E aí eu fiquei com cá no meu território e no território vizinho, no Piemonte da Chapada, e assim, fui cidade por cidade dentro da Secretaria de Educação para a gente ver de fato quais eram as escolas dentro do campo que ainda estavam abertas, né? E que de fato dialogavam com a comunidade. E assim, a Bahia, ela novamente tomou o primeiro no ranking de fechamento a nível nacional. A Bahia tomou o primeiro lugar, na verdade se manteve, só que agravou ainda mais o fechamento. A gente partiu de 72% a nível nacional para 79%, então isso é um número alarmante. E assim, a gente quase não tem escolas que dialogam com as vidas. A gente tem as EFAs ainda, né, as escolas de família agrícola, que ainda dialogam, e são as poucas que ainda permanecem com essa metodologia de fato, dialogar com o indivíduo que está ali presente naquela área, né? Mas, assim, só uma coisa que me veio à mente na fala da companheira aí, né? Lá no Encontro Nacional, a principal pauta levada pelos estados, né, que vieram cá para Salvador,
foi falta de concurso para professores. Então, a gente não tem, dentro das nossas áreas de formação, concursos que nos coloquem dentro da sala de aula. Então, não tem um estado que, de fato, esteja colocando professores que tenham formação em educação do campo dentro das escolas. E eu falo desde o primário até o fundamental e médio. Isso não existe. E, assim, isso é um número alarmante porque a gente tem muitos egressos que estão desempregados. Então, de fato, a gente, a nível de encontro, a gente teve 2 egressos que foram empregados, né? E foi dentro de uma EFA, não foi nas escolas que estão dentro do meio urbano, escolas que estão dentro do meio rural, porque, assim, a gente acaba batendo de fora, a gente não consegue entrar para dentro do sistema educacional de fato, para conseguir colocar a educação do campo também dentro das escolas urbanas. E, assim, eu faço parte também do RP, que é o Residência Pedagógica, um programa que tem para iniciação à docência. E aí, quando a gente chega dentro de uma escola para trabalhar a metodologia de educação do campo, tanto os professores quanto os preceptores que estão dentro daquela escola, eles não conseguem nos acolher da forma que gostariam, porque a nossa metodologia de aula não dialoga com a metodologia deles. Isso não é uma culpa do professor, é a culpa de uma falta de uma formação continuada. E, assim, a minha preceptora, eu converso muito com ela, eu digo, professora Maria, a gente tem um entrave aqui, porque uma disciplina do sol a sabor, a educação do campo não sabe nem o que é que coloca. E aí, quando vem esse novo ensino médio aí, eu digo, poxa, onde é que eu, enquanto profissional formado dentro da educação do campo, me vejo dentro desse currículo? Então, não me vejo, né? Isso é um fato. E, assim, para além disso, eu acredito que o movimento estudantil esteja bem abraçado com essa causa. Hoje eu assumi uma cadeira dentro do SESB, que é o Conselho de Entidade de Base da Universidade, onde a gente conseguiu arrastar, para além de mim, um outro colega do CETENS, que é um dos centros da universidade, que também tem educação do campo, somos 2, e aí a gente consegue pautar a educação do campo e, de fato, o movimento estudantil se agrega muito e se espelha muito na militância da educação do campo. Porque a gente não é um povo que fica com medo de ir para a trincheira de luta, né? A gente chega, ergue a bandeira e a gente briga com quem tiver que brigar. Então, a gente pega nossas bandeiras, pega nossos pibô e aí já foi. Mas, assim, de fato, o trabalho de formiguinha ele tem que ser feito. Hoje, está sendo um desafio muito grande para mim conciliar essa gestão da rede semiárido do Forte com a universidade, porque, assim, eu estudo por alternância, passo 2 meses na universidade, passo 2 meses em casa, e esses 2 meses que eu passo em casa, eu quase não estou indo para casa de fato, né? A gente tem rodas de oficinas e cursos de formação dentro das comunidades que, de fato, é importante chegar uma pessoa e dizer assim, não, vou falar de jovem para jovem, vamos dialogar sobre o que é educação do campo. Tendo em vista que no meu território eles não entendem o que é uma educação do campo. Quando a gente chega nas secretarias, né, no diagnóstico, e diz as metodologias da formação do campo estão sendo respeitadas dentro das escolas, nem a secretária de educação sabe o que é isso. Eu tive um questionamento, uma das coordenadoras me perguntou se a educação do campo era uma subformação de pedagogia. Eu digo, poxa, vamos sentar aqui, deixa o diagnóstico guardado e vamos embora conversar sobre o que é educação do campo. E, assim, aí foi quase que um dia todo até ela entender o que de fato era a educação do campo. E, assim, eu referencio muito Paulo Freire quando ele disse que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu nasci e me criei dentro de um acampamento sem terra, hoje estou assentado, né? Não sou mais acampado, estou enquanto assentado junto com minha família. E hoje me entristece muito na minha comunidade ver que aqueles que estavam debaixo de barraco de lona, né? A gente sofrendo as retaliações da polícia municipal, do governo municipal, de todo o sistema que não aceita o povo sem terra enquanto povo que de fato tem direito. E, assim, os fazendeiros que não querem sair da terra porque acham que são donos de terras devolutas, né? Grileiros que se acham donos de tudo. E, assim, jovens que foram forjados comigo dentro dessa luta, dessa resistência, que viram os barracos de lona serem ateados fogo quando a gente saía. E olha que eu era muito pequeno na época, tinha 1 ano, acho que eu nasci lá de fato, né? E, assim, a galera não aprende com a história, né? Não aprende com o que passou. Acho que o passado é passado e que no futuro não vai acontecer novamente. Mas, assim, o que a gente pode fazer é, de fato, mostrar para essa juventude que eles não escolhem um lado, eles já nascem em um. Então, a gente não pode simplesmente dizer, eu hoje estou com 22 anos, eu vou escolher o lado de lá. Desculpa aí se tiver alguém, mas eu vou para a direita. Porque eu me identifico, poxa, a direita nunca vai lhe aceitar lá dentro.
Você nunca vai estar dentro de um processo de desconstrução, dentro de um país que ainda é um país escravocrata, e dizer, não, eu sou um preto que não vou dialogar com as pautas emancipatórias. Poxa, aí você vai ficar perdido. Então, a gente tem que chegar e dar um choque de realidade, de fato, dentro das comunidades e dizer, ó, ou vocês abraçam a causa, ou vocês vão ser atropelados por ela. E, assim, não por a causa de quem está defendendo vocês, mas porque a causa ela vai ser vencida, né? Então, se a gente não somar números, a gente vai acabar perdendo para o sistema. E não vai ser só quem está na trincheira de luta que vai perder, vai ser toda a classe. E, assim, a gente tem que entender quem somos, para onde vamos e de onde viemos, principalmente. Então, aqueles que não aprendem com a história, né, eles estão condenados a repeti-la. E aí, se a gente for repetir todo esse processo de desconstrução, a gente teve um movimento estudantil que foi o maior movimento de resistência à ditadura militar. Então, hoje os estudantes eles têm que entender isso, o papel do estudante dentro dessa militância, né? Então, quando eu vejo um estudante saindo da sala de aula, porque uma coisa que eu amo na educação do campo, viu? O pessoal me chama de confusão, porque quando a gente vê algo que de fato não dialoga com a nossa pauta, não dialoga com a gente pega nosso caderno, nossa bolsa, ou não, ou larga lá, simplesmente sai da sala e a gente vai lá gritar para Deus e o mundo o que é que a gente quer. Então, eu já presenciei vários desses atos dentro do meu centro. A gente é cada vez mais criminalizado, discriminado por conta disso, mas é tão fortalecedor a gente ver que, em meio a essa educação, que de fato exclui o preto, exclui o sem terra, exclui o quilombola, o indígena e todas as classes que eles julgam ser inferior, a gente tem pequenas parcelas ali que estão dispostas a lutar. E assim, eu vi muito isso no Encontro Nacional, onde a gente viu que uma quantidade mínima de estudantes que estavam ali, porque a gente não conseguiu reunir uma parcela muito grande devido a várias questões, né? Até porque o MEC ele não aceita o Encontro Nacional da Educação do Campo, a gente sai de lá com pautas aí, e assim, a galera que estava disposta a ir para a guerra mesmo, porque isso é uma guerra, nem é só ideológica, né? Então, a galera que está disposta a ir para a academia e, de fato, não só passar pela academia, mas viver a academia. Então, eu tenho uma colega do meu curso lá do centro, Itamires, que ela usa o codinome Preta Poetisa, que está eu esqueci o nome do país, mas está recebendo um prêmio nacional por uma escrita preta. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não adianta os nossos a gente dizer que é militante, a gente resistir e não dar ferramentas de luta para os nossos que estão aqui, né? Então, acho que o nosso maior foco hoje, enquanto academia, é dizer, se eu estou dentro da academia, eu vou dar armas para os meus trabalharem. E a gente sabe que o povo do campo, eles não têm arma, eu não estou falando de arma de fogo, eu estou falando de escrita, porque a nossa maior ferramenta de luta é uma caneta e um lápis na mão. E assim, é isso que a academia não quer. Eu estou com um problema muito grande na escrita do meu TCC em encontrar um orientador, porque eu quero uma linha e os orientadores estão querendo me levar para outra. Mas assim, eu consegui uma co-orientadora que é uma professora substituta que dialoga muito com Conceição Evaristo na escrevivência de dupla face, né? Naquele texto perfeito dela, quando ela traz a escrevivência como uma modalidade de escrita que traz a vivência e também a parte científica para cá, e é isso que eu quero. É dizer que qualquer jovem sem terra, se ele quiser e tiver boa vontade, eu sei que isso é muito delicado, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas, poxa, a gente está numa conjuntura política que é favorável para a educação. Então, isso é a hora da gente pegar o lápis e a caneta e dizer, vamos sentar, vamos estudar e vamos construir. Então, é um pouco disso. Então, para romper com esses paradigmas, o trabalho que a gente está fazendo de base, incentivando os nossos a nível Bahia, a fazer esse trabalho de formiguinha, né? Então, a gente, quando chega nas reuniões do movimento, ou até nas assembleias dentro das comunidades, a gente pauta essa importância da educação do campo e desse letramento. E aí, agora, trago também a importância de a gente lutar por uma EJA, porque a EJA também foi sucateada, e que os nossos, principalmente os povos do campo, foram afetados por isso, né? Então, a gente já não tem, dentro das comunidades rurais, escolas, e aí a gente já não tem mais turmas de EJA, porque, poxa, como é que minha avó, que foi isenta de uma educação, de um letramento, ela vai sair, chegar do trabalho da roça, que é cansativo, 6 horas da tarde, que é quando o sol se põe, e 7 horas ter que ir para a cidade, 23 quilômetros, para chegar a 10, 11 horas, isso se o carro não quebrar, né? Que ainda tem muito disso. Eu já sofri muito, Valdirene, da gente sair de casa às 5
5h30 da manhã para ir para a escola e o carro quebrar em época de chuva, o pneu atolar, e a gente chegar com os pés melados de lama e a professora me colocar para fora da sala porque disse que eu não bati o pé antes de entrar. É a gente chegar 7h40, 10 minutos de atraso, e o porteiro não deixar entrar porque disse que o horário era 7h30. E assim, hoje eu não admito ver meus irmãos passando por isso. E é uma coisa muito frequente para a gente do campo. Ou a gente chega e diz, eu não admito isso, e a gente se respalda dentro da lei, a gente entende o que é essa disputa política que tem que ser feita, ou então vai ser os nossos quem vão sofrer. Eu gosto muito de dialogar com o Gessé, a gente conversou muito sobre isso quando ele veio aqui na Bahia, que ou a educação do campo se firma, principalmente agora, ou então a gente não vai ter uma educação do campo futura para dizer assim, eu consegui melhorar a educação para o povo do campo. E eu não estou falando isso, não é só nem na sala de aula, é que a gente fazer com que os nossos egressos entrem dentro do sistema educacional. Então, isso também é uma pauta nossa. Como é que a gente vai estar só lutando para manter a educação do campo dentro da academia, se a gente não bota a educação do campo para dentro do sistema de trabalho também? Então, é um pouco disso, né? Mas acho que eu falei até demais, mas vamos. Show. Obrigada aí. Só aproveitar uma brechinha, só para avisar para a turma, gente, que eu já coloquei a lista para o certificado aqui no chat. Quem está ouvindo, não está prestando atenção, para depois dar uma entradinha lá rapidinho. Pode falar, Jéssica. Jarleson, Valdirene, Leo e Aline. Esse momento aqui ele me lembra muito de uma categoria de Paulo Freire, que é uma categoria muito coletiva, que é a categoria de ser mais, né, que é a vocação ontológica do ser humano. E aí, todas essas vozes, todos esses sotaques, todas essas culturas, me lembra muito essa categoria de Paulo Freire, porque a gente não consegue avançar na discussão da educação do campo enquanto as escolas do campo estiverem sendo fechadas. A gente não vai conseguir avançar em todos esses termos, assim, enquanto a gente não tiver políticas públicas condizentes, enquanto a gente não consolidar nossas bases enquanto movimentos sociais. Então, todos esses momentos, categoria de pensar em ser mais em Paulo Freire, é dizer que a gente só consegue avançar se a gente consegue avançar junto. Então, juntar esse sotaque, eu só fui perceber depois que já estava na sala, a riqueza e a diversidade que a gente compõe no nosso Brasil, na educação do campo, e que isso é representatividade do campo e que precisa estar dentro da universidade, é pensar que essa categoria de ser mais em Paulo Freire, a gente só consegue avançar se a gente for junto, é porque a gente consegue consolidar e pensar e unificar no sentido de posicionar as nossas matrizes a partir do nosso lugar. E aí a gente consegue se reconhecer na luta do outro, no movimento do outro, uma possibilidade ontológica de ser mais, essa vocação de ser mais, assim como o Paulo Freire nos propõe. Então, Aline, eu penso que gostaria de franquear novamente a fala para os nossos cursistas, quiserem falar, mas a Lívia, né, já lembra que a gente também tem um encontro próxima semana, a gente vai falar sobre o movimento CEFA, que a gente vai de novo trazer a educação do campo em voga. Não consigo ver se tem alguém com uma levantada, não consegui ainda entender na plataforma, mas eu acredito que não tem. Eu acho que não tem, mas se alguém quiser abrir o microfone, né, fazer alguma participação, pode ficar à vontade para a gente fazer uma manifestação, de repente mais um bloco, para a gente caminhar também para o encerramento, né? Estamos ouvindo. O Juliano, né? Pode falar, Juliano. Está falhando um pouco. Falhando um pouco, Juliano. Minha internet está um pouco ruim, mas agradecer a oportunidade e parabenizar a juventude, né, que está na luta,
educação, né, do campo. Lembrando que 12 anos após a abolição da escravatura no Brasil, né, no ano de 1900, a gente teve uma crise política no Brasil, que foi a de envelhecimento da população. Né? Onde nossas terras, em vez de ser doadas para os escravizados, elas foram doadas para os europeus. Né? Foi uma política que, infelizmente, não deu certo na cor, mas, infelizmente, hoje em dia, a gente tem uma cultura branca muito presente no nosso, principalmente na educação. Quando a gente fala da educação de rosa, a educação do campo. Então, a gente percebe que aos poucos, o capitalismo, essas políticas de direita aí, querendo pegar e discriminar, né? Essa necessidade básica que a gente tem dos cantos, dos relacionamentos, somos nós, né? E eu estou fazendo licenciatura em Geografia, né? Meu Universidade Federal do Sul do Rei, onde eu fiz então, onde eu fiz curso na universidade. Então, eu participo muito da questão da educação de né? E pretendo avançar para essa questão da educação no campo. Surgiu que, com essa nossa termo dessas aulas aí na semana que vem, que a gente tem um grupo de conversar. A gente está fortalecendo o grupo, conforme eu disse, né, muito legal de um evento onde tem várias pessoas do Brasil, para a gente estar lutando assim, né, por esse direito básico que a gente tem. Mas aí, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite para todos. Obrigada, Juliana. A gente estava falhando um pouquinho, mas a gente conseguiu te ouvir, né? E eu até faço um convite também, né? Desculpa já interromper, né, a sua mediação, mas semana que vem a gente tem mais uma aula. Né? Eu aqui na USJ, a gente está com uma proposta de um grupo de estudos em educação do campo, agroecologia, então fica também o convite. E nosso grupo também tem feito um movimento interessante que é organizar a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária aqui na UFCJ, que é um espaço que a gente busca também, né? Não só discutir a questão agrária com o MST, mas dialogar com outros movimentos sociais. Então, nós temos uma página, Juro UFCJ, em que a gente tem divulgado um pouco também dessas nossas ações. Mas bacana e muito obrigada também por estar aqui participando, Juliana. Pessoal, obrigado, Juliano, por suas contribuições. Eu consegui entender um pouco. Está chovendo muito agora aqui, provavelmente eu perca a conexão, vai faltar energia possivelmente. É a situação do nosso lugar aqui. Quero dizer que sou muito feliz, né, por esse encontro e gostaria de dizer, de franquear a palavra agora para os meninos e a Lau fazerem as últimas considerações. Hoje a Lívia está com a mão levantada. Acho que eu poderia falar. Qualquer coisa, se você cair, aí eu termino aqui também a mediação, tá? Porque a gente já vai caminhar para o final. Acho que a Lívia poderia falar e depois a gente faz o encerramento. Pode ser? Eu já estava até abaixando a mão aqui. Mas eu vou falar brevemente que quando eu ouvi a fala do Léo, eu acho que foi o Léo que falou, sobre como que a convivência dele com o rio ensinava, né? Ele aprendia ali na relação do território dele, da comunidade dele com o rio, né? E como que isso é uma coisa que faz, assim, total diferença e completa engajamento das pessoas na construção do conhecimento, né? Então, quando a gente pensa na educação do campo, a gente pensa também essa relação com a natureza, né? E como que esse conhecimento ali
em diálogo com a terra, né, com os animais, com a água, isso vai modificando a forma da gente ver e construir conhecimento, né? E aí é o desafio, né, gigantesco que as escolas têm, né? As escolas urbanas, as escolas rurais, que, como a Valdirene trouxe também, né, nesse processo de nucleação, de se distanciar, né, cada vez mais da vida do campo, da produção, né? Que tem, né? Que essas escolas têm essa dificuldade com as coisas vivas, né? Com a vida. E isso vai endurecendo, né? Enrijecendo cada vez mais as disciplinas nos seus quadrados, nas suas aulas fechadas. E como que é muito bom ouvir vocês falar, né? É muito bom ouvir vocês falar porque traz a potência que a educação do campo tem, né? Que é a pedagogia do movimento, que é a construção do conhecimento vindo do movimento social, né? Que é essa escola que o movimento social tem. Então, eu acho que, né, temos vários cursistas aqui do aperfeiçoamento que tem uma vida dinâmica da escola urbana que se desafia todos os dias, inclusive por estar aqui no curso, né, para construir uma outra possibilidade com as suas aulas, com seus 50 minutos, né? Então, eu acho que a fala de vocês traz muita motivação mesmo, assim, né? Muita energia para a luta da construção da escola cotidiana, né? Do todo dia, assim. Então, parabéns vocês, né? Palestrantes, parabéns do GC também, que reuniu essa gente boa aí para a gente ouvir. E é nóis. Até semana que vem. Vamos tirar um print, uma foto. Quem puder abrir a câmera. Vamos lá. Vou fazer mais uma. Ó, o microfone desligado ali. Não foi mal, gente. Só para dizer que eu consegui tirar a foto, o print, né? Deixa eu colocar aqui no grupo. E aí o Gessé pode coordenar aí a finalização, tá? Bom, foi, gente. Obrigada. Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença dos cursistas, agradecer em especial os meninos que compartilharam as suas experiências. Gostaria de nomear, né, todo mundo que está participando aqui, que eu acho que é muito significativo, o Adilson, a Elci, a Ingrid Gabriel, Juliano, a Jussara, nossa doutora, Leane, que está aqui com a gente também, Lívia, sempre um prazer compartilhar nossas experiências, nossos diálogos, a Vilane, muito obrigado por participar com a gente também, e o William, muito obrigado por participar e fazer essa experiência. Em especial, gostaria de dizer que estou muito feliz por essa realização, por compartilhar, né, dessa noite com o Jarson, com o Leonardo, com o Valdirene, e de continuar aprendendo e fortalecendo os nossos
no campo, inclusive sem sair dos nossos territórios. Dizer para vocês que vocês sintam à vontade de fazer suas últimas considerações. Agradecer, viu, Jessé? Que convite lindo, maravilhoso. Você nunca erra, assim, você é um presente mesmo na minha trajetória. Muito obrigada, viu? E dizer, assim, só uma pausa, um parênteses no meu agradecimento. Gente, eu conheço a Lívia. Lívia, mulher, eu te conheço. Não sei se tu vai lembrar de mim, mas eu lembro de ti. A gente fez disciplina junto lá no mestrado de educação. Foi, cara, eu era ainda aluna vinculada, tu já fazia o mestrado, eu tava na... Eita, eu lembro, meu Deus. Eu lembro demais. Prazer te rever, muito bom te reencontrar aqui nesse espaço. É um prazer também compartilhar esse momento com os meninos, né? O Jarlisson e o Leonardo. Peço desculpa, gente, porque eu acho que eu devo ter falado um pouco rápido, assim. Coisas da minha territorialidade. Vou pegar essa daí, vou me safar nessa aí. Mas, enfim, muito obrigada. Parabéns para vocês e foi uma honra, viu? De verdade. Gente, eu só consigo agradecer, né, por isso. E assim, é como eu coloquei no chat, né? Agora vamos falar da gente ganhando, porque falar de nós perdendo eles já falam, né? Nego Bispo deixou essa frase linda aí pra gente. É gratificante saber que a gente prega a esperança não no sentimento, não naquela perspectiva de sofrer ou de vencer, né? Mas na perspectiva de esperançar mesmo. E da gente saber que, para além dos limites do nosso território, do nosso estado, tem pessoas fortes aí, né? Nomes potentes que estão aí nessa mesma causa, em prol de um objetivo único. E quem sabe daqui a um tempo a gente vai ter uma educação do campo aí, de fato, concretizada, do jeito que a gente sonha. Gessé, meu amigo, muito gratidão pelo momento. Parabenizar aí a galera pelas falas. É uma aula, né, para todo mundo que está presente. Agradecer pelo espaço. Aline, estão de parabéns aí pela iniciativa. E dizer que é isso, né? Continuem, não parem aqui, continuem, vão esperançar aí Brasil afora. E é isso, a educação do campo é isso, né? Bom, gente, acho que os meninos antecederam falaram tudo, sim. Eu estou muito feliz desse momento, foi um início de noite, acho, de muito conhecimento, de muita troca, de muita partilha, realmente. E para a gente é sempre um prazer muito grande estar podendo também estar somando um pouco a partir das nossas experiências, das nossas vivências, desse nosso ser coletivo, né? Então, agradecer ao Gessé pelo convite, como sempre, ele é um grande amigo e que sempre está se somando e trazendo reflexões muito boas nas nossas conversas também. Agradecer a Aline pela mediação e a cada um de vocês que estiveram aqui nos ouvindo e podendo conhecer um pouco mais da nossa história. Acho que a gente, a partir dessa partilha, desse envolver um com os outros, acho que a gente só tem a ganhar e a somar na luta um dos outros, e acho que essas trocas, elas somam muito. Eu aprendi muito com cada um de vocês. Valdirinho, suas falas são muito potentes, inclusive é muito interessante e muito bom, sabe, assim, ver mulheres assim fortes e potentes, sabe, nesses espaços que muitas vezes são tão negados a nós, né? E já eu desejo todo sucesso para você. Você é um menino também muito potente mesmo, e que acho que a gente deu conta um pouco aí de estar somando com a formação do pessoal, e espero que a galera tenha gostado também e que continuem, e parabéns pela iniciativa, gente. Muito obrigado, boa noite a todos. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, né? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação, pela partilha, pelas vivências, pela realização das experiências, trajetórias. Foi uma noite que me enriqueceu muito e foi um prazer rever todos vocês, poder
aprender cada vez mais e se somando e se fortalecendo. Eu acho que é muito importante a gente montar esses espaços e somando para ver as experiências que os movimentos estão fazendo nesses territórios, porque assim a gente vai se fortalecendo e cada vez mais criando, aumentando a chama ontológica, como disse foi Paulo Freire, a nossa chama ontológica de ser mais. E a gente aumenta isso, se coletivizando, se articulando com o nosso movimento de base, e um fortalecendo ao movimento do outro e aprendendo cada vez mais em conjunto, mediatizados pelo mundo. Alô, gente, obrigado pela participação. Então, até o próximo encontro. Semana que vem a gente tem outro encontro. Tchauzinho.